Janus é, na verdade, o deus romano que tinha dois rostos. Existe um deus, uma divindade romana, que tinha duas caras, tá? Uma olhava para um lado, outra olhava para o outro. Então era considerado... Sabe quem que era o pai dele? Quem era o pai, não sei. Apolo. Apolo? O Apolo expulsou ele da Grécia. Porque E aí, ele era duas caras. Aí não não, dava ele para ainda confiar. não era. Ele era um semideus, ele era filho de Deus, mas ele não era um deus completo. Aí ele foi expulso para a Itália. Aí o rei Camus, ele acolheu. E nessa que ele acolheu, aconteceu alguma merda lá com Saturno. E Saturno ele foi expulso também. E nessa, quem acolheu Saturno foi Janus. E nessa, Saturno gostou, né? Porque Saturno era um cara poderoso. Ele só não era tão poderoso lá quanto os chefões lá, mas o cara era tipo um titã. Né? Era tipo Júpiter, mas... Né? Porque tem tipo uma mescla de mitologia grega com romana. Então, o Janus ele meio foi expulso dos gregos e foi aceito pelos romanos. E quando em vida ele recebeu muitos poderes de Saturno, e quando ele morreu, ele teve uma ascensão para o nível de Deus. Foi alçado a categoria de Deus. E foi nesse momento que ele ganhou a cara jovem. Então, nesse momento que ele ganha a cara jovem, ele morre velho e ganha a cara jovem, e aí ele se torna a figura, né? Em que olha para frente e para trás. Essa é a razão do mês de janeiro ter esse nome, porque é baseado no mês Janus, no deus Janus. E o janeiro olha para o ano anterior e para o ano da frente, que está vindo, para o passado e para o futuro. Provavelmente era um gêmeo chifópago, daqueles que nascem assim, com duas cabeças grudadas, uma cara para cada lado, né? Bom, enfim, a história do Janus... Não, e Janus é interessante, Omar, porque foi Janus quem ensinou o homem a navegar, foi Janus quem criou a primeira moeda, de acordo lá pela mitologia. O cara bomba. O cara bombava. O cara bomba. E Janus, né, com esse lance de olha para frente, olha para trás, ele se tornou o guardião dos portais e das transições. Então, ele é o cara que dá início, a voz do início da guerra, ele é o cara que dá a voz do término da guerra. Então, muito mais do que olhar para frente e para trás, quando você tem esse conceito do cara que controla a transição, sai da juventude, vai para a vida adulta, inicia uma guerra, termina uma guerra, combina mais, eu acho. Eu acho que combina mais com a função, né? É uma coisa interessante. E o pessoal está elogiando aí que pede digital cultura. A gente já falou hoje de cíclopes, iconoclastas, mitologia em geral. E aí, por que tem esse nome? Porque são estruturas transmembrana, né? Então, pensa nas enzimas da JAK, né? JAK quinases, como se fosse... Pensa num hambúrguer, né? Aí o hambúrguer tem aquelas várias camadas, né? Tem o pãozinho, tem o picles, tem não sei o que e tal. Aí você quer manter aquilo tudo junto. Como é que você faz? Você atravessa um palitão, né? E crava todas elas. Então ela é uma estrutura transmembrana, ela vem lá de fora, ela tem uma boca voltada para fora, uma que atravessa a membrana, outra que vai para dentro do citoplasma. Então quando eu fui dar uma lida, eu achava inicialmente que o nome Janus, usado nessa enzima, tinha a ver com o fato de que essa é uma estrutura transmembrana e ela olhava para fora e para dentro da célula. Mas não é por causa disso, você sabia? Porque quando a gente vê lá a estrutura da Janus quinase, a gente vai ver que ela se parece com um cálice e que ela tem duas estruturas laterais dela, chamadas STATs, que ela precisa para poder ser ativa, né? Eles precisam ser fosforilados. Esses STATs é que olham um para o outro e um se contrapõe ao outro. Então, daí que vem o nome Janus, entendeu? Onde que... Bom, o pessoal começou a estudar lá as frutas e tal, mas onde que chamou a atenção da existência das quinases, as jaquinases? Justamente por causa do interferon que você citou e que vocês sabem que eu sou super fã, porque eu trato HPV, herpes e tal com o interferon. Então, eles viam o interferon agindo, uma ação antiviral, uma ação pró-inflamatória, só que eles não conseguiam entender, Fábio, como que isso acontecia. Quer dizer, o interferon era uma molécula solúvel, estava do lado de fora da célula. A presença dele lá fora é o que você estava comparando, é o som chegando. Agora, como que esse som, que esse estímulo se propagava até o núcleo da célula? Porque esse é que é o ponto, né? Você tem a célula, você tem o receptor, jaquinase, que é como se fosse o ouvido, na superfície da célula. O interferon chega, bombando, né? Tipo... festa da periferia, tocando, né? Tocando funk legal. Tudo. E aí? Mas só que essa informação tem que chegar no núcleo da célula.
Porque realmente o que importa é a proteína que aquela célula imunológica vai produzir. E esse estímulo, como se fosse um dominó, ele vem lá da membrana e chega até o núcleo. Então, o interferon só, ele não era o suficiente para explicar. Era uma molécula solúvel, a gente via o resultado dele. Quando você faz o interferon, você vê uma ação pró-inflamatória, você vê uma ação antiviral importante, antitumoral importante. Ok, mas como? Qual é o mecanismo desse efeito antiviral, anti-inflamatório, pró-inflamatório, antiviral e antineoplásico? Foi essa pesquisa que levou à descrição da primeira Janusquinase. Depois vieram as outras. E todas as quatro, só existem quatro. A primeira foi a TIC, né? Foi a TIC ou foi a TIC? Foi a TIC. Não, desculpa. A primeira Foi foi a JAK2? Foi JAK1. Não, JAK1. Então faz sentido. A primeira foi a 1. Depois veio a JAK2. Aí a JAK3 e a TIC2 foram descritas mais ou menos juntas. Todas elas com uma diferença de 2 ou 3 anos. E acabou, só existem essas quatro. Década de 90? No final dos anos 90, início dos anos 2000, exatamente. E o TIC2, eu fui ver, que é estranho, né? Chama JAK1, JAK2, JAK3 e TIC2. Isso acontece porque o TIC2 foi descrito em outro laboratório. O JAK1, 2, 3 foram descritos pelo mesmo grupo e o TIC2 por outro. Depois eles reconheceram, quando eles viram a publicação, falaram, caramba, isso aqui é igualzinho o JAK que a gente está estudando. Aí ficou o nome TIC2 porque já estava nomeado, vamos dizer assim, né?